Eu sempre falei para vocês que o Evangelho, ele distribuiu os seus retalhos, né, em todas as áreas da vida, em todas as partes do mundo. Então, a gente não pode se condicionar a aceitar, a entender ou a compreender o Evangelho quando ele vem naquela caixinha bonitinha, com papel de presente, como a gente está acostumado, tá? Então, a gente não tem que se acostumar com isso. Porque o Evangelho ele não está preso a nada, ele não está limitado a nada. Então, você vai ouvir o Evangelho sendo proclamado, né? Jesus falou sobre isso. Quando ele diz assim, olha, se vocês se calarem, não foi isso que ele falou? Se vocês se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Quando os meninos que estavam ali com Jesus, eles foram repreendidos, aí Jesus fala assim, não lestes nas Escrituras que da boca de pequeninos suscitaste perfeito louvor? Então nós temos que ter a nossa mente dilatada, o nosso coração dilatado, para conseguir enxergar o Evangelho nas entranhas da existência humana. De cada pessoa, de cada situação. Então, eu já trago um aqui e gostaria que você tentasse aplicar o que diz a Bíblia a respeito dessa declaração. Essa declaração solta, você poderia facilmente pensar que foi Paulo quem disse, Pedro, João, um dos profetas, né, lá no Velho Testamento, nos Salmos. Mas quando eu disser para você quem foi que disse, você vai até mesmo não acreditar, né? Então, foi dito o seguinte, se você quiser anotar, pode anotar. Foi dito o seguinte, que nós adoramos a perfeição. Viu? Nós adoramos a perfeição porque nós não podemos tê-la. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Porque o perfeito é desumano. Está anotando? Anotou? Porque o perfeito é desumano. Volta aí, pastor, por favor. Nós adoramos a perfeição porque não podemos ter. Tê-la. Não é isso? Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Não é isso? Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Porque o perfeito é o desumano. Porque o humano é imperfeito. Você lendo essa declaração solta, você não acreditaria que essa frase foi dita por algum apóstolo, por algum evangelista, por algum profeta do Velho Testamento, no livro dos Salmos, no livro do Provérbios? Você não chegaria a essa conclusão? Você que conhece o Evangelho de Jesus, você não chegaria a essa conclusão? Olha que declaração mais perfeita. Quando diz que nós adoramos a perfeição porque não a podemos tê-la. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Porque o perfeito é o desumano, né? O perfeito é o desumano. Porque o humano é imperfeito. Você consegue compreender essa declaração? E você conseguiria colocar no contexto do Evangelho dentro das Escrituras? Você conseguiria trazer essa declaração aqui para dentro? O que você entende dessa declaração? E aí eu já vou dizer quem foi quem disse, que disse, que foi Fernando Pessoa no livro, o livro do Desassossego. Olha só, o poeta Fernando Pessoa. Adoramos a perfeição porque não a podemos tê-la. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Porque o perfeito é o desumano. Porque o humano é imperfeito.
A gente poderia resumir o evangelho nessa declaração de Fernando Pessoa. Você poderia até dizer assim, mas claro, ele quando escreveu isso, ele tinha o evangelho em mente. Talvez não, talvez não. É possível, mas talvez não. Como é que você pegaria essa declaração do poeta Fernando Pessoa, que escreveu isso no livro do Desassossego, e encaixaria ele no evangelho? Alguém se arriscaria? Vocês já me ouviram falar sobre isso. Inclusive, contradizendo, né, uma teoria dos ateus. Lembram? Vocês lembram disso? Uma teoria que os ateus gostam de levantar, os ateus modernos, tá, gente? Que eu fiz muito bem a distinção entre os ateus de hoje e os ateus de antigamente. Os ateus de antigamente, o máximo que acontecia com você, quando você tinha um encontro com ele, uma discussão com ele, um embate com ele, o máximo que iria acontecer com você, que é discípulo de Jesus, era sair triste por não ter conseguido encontrar argumentos para contradizê-lo. Hoje não. Hoje, os ateus de hoje, tá? E todo o meu respeito aqui, já quero deixar isso registrado, todo o meu respeito aqui a todos os ateus que de fato são por convicção e não por ativismo, viu? Aqueles que são ativistas não têm a minha admiração, não têm a minha consideração, porque eu repudio toda e qualquer forma de ativismo, tá? Então, quando eu digo isso, eu estou falando do respeito ao teu tio que é ateu, ao teu pai que é ateu, à tua mãe que é ateu, ateia, a tua tia, o teu chefe, o teu amigo, todo respeito a eles e consideração, nenhuma necessidade de embate com eles, de discussão com eles, de demovê-los de suas posições. De forma alguma. De forma alguma. Tá? Essa minha observação é a respeito dos ateus ativistas. Tá bom? Então, os de hoje, quando você tem um embate com eles, você tem um encontro com eles e você não consegue contradizê-los, que antes você saía triste, hoje você sai quase que convertido ao ateísmo. Viu? Você vai sair dizendo, eles têm razão. Eles estão certos. Né? Então, vocês já me ouviram falar sobre isso. Sobre uma das teorias levantadas por ele, e que esse texto se encaixa muito bem. Essa declaração de Fernando Pessoa se encaixa muito bem. Então, baseado naquilo que eu já falei, onde você encaixaria esse texto no Evangelho? Poderíamos chamar esse texto de Evangelho? Sim, poderíamos. Porque ele carrega o espírito do Evangelho. Essa declaração carrega o espírito do Evangelho. Essa declaração é uma verdade. É uma verdade. Poderia dizer uma verdade absoluta? Sim. 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 Me arriscaria a dizer que essa declaração é a verdade absoluta. A gente adora aquilo que a gente não pode ter. Principalmente quando se trata da perfeição. É o objeto desejado. É o objeto buscado. É o objeto amado. Aquilo que não temos. E aí já traz uma face da psicologia humana. Né? Desenvolvida lá no Éden. Quando Deus falou assim, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer. Ou, mas como eu gostaria de aprofundar esse assunto aqui, mas não é o fórum adequado. Como eu gostaria de aprofundar isso. De todas as árvores do jardim você pode comer. Deleita-te
com o amado da tua alma, deleita-te com a amada da tua alma. Mas a árvore que está no meio do jardim, essa você não pode comer. A árvore do conhecimento do mal, essa você não pode comer. Essa não. Aí, sabe o que acontece? Eu quero é aquela. Eu quero aquela que eu não tenho, eu quero aquela que eu não posso. Hã? Você não quer um novo produto lançado. Não. Não, você não quer um novo produto lançado. Você quer novidades. Porque quando você tem um novo produto lançado, ele deixou de ser novidade e você já quer a próxima novidade. Olha que revelação da psicologia humana. Adoramos a perfeição porque nós não a podemos tê-la. Aí ele vai muito mais fundo. Ele não fala só que nós não a temos. Ele diz que nós não podemos tê-la. Aí chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre. Aí Jesus fala assim: por que você me chama bom? Só há um que é bom, que é Deus. Você ainda acha que é alguma coisa? Você ainda acha? Aí você vai lá para o livro de Eclesiastes diz assim, o pregador, né? Salomão, diz assim, lá no capítulo 7, bom é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, os vivos veem o fim de todos os homens e aplicam a si mesmo. Mesmo assim, mesmo você sendo testemunha do fim de todos os homens, você não se emenda, você não se corrige, você não se alinha, você ainda acha que é alguma coisa, você ainda acha que você tem alguma coisa de bom. Olha que nem Jesus aceitou aquele título, bom mestre. Só há um que é bom, que é Deus. Então, toda bondade vem dele. Adoramos a perfeição porque não a podemos tê-la. E aqui, toda consideração dada a Fernando Pessoa. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. Porque a perfeição é o desumano. Porque o humano é imperfeito. É isso que você é isso que eu sou. Nós somos imperfeitos. Nós exigimos perfeição do outro, somos duros na questão da perfeição com o outro, mas somos complacentes e misericordiosos com as nossas imperfeições. Olha o quanto somos imperfeitos. Olha o quanto somos imperfeitos. Aí você ainda acha que de você sai alguma coisa boa? Sem Deus, sem a dependência de Deus. Foi ontem de manhã eu estava orando a Deus e vendo, contemplando a sublimidade de Cristo. E eu disse assim, como viver sem ti? Aí você entende quando ele diz assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem não precisa de uma porta na vida? Para fugir de si. Para sair de si. Para encontrar amparo. Aí foi José Saramago, o escritor, quem disse assim,
Você precisa sair da ilha para ver a ilha. Coisa mais lógica. Você precisa sair da ilha para ver a ilha. Ou seja, você precisa sair de você para se enxergar. E a gente faz isso em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos fora de nós. E aí podemos nos enxergar a partir de Cristo, a partir do Evangelho, a partir das verdades de Jesus, a partir da essência de Jesus, a partir de quem Jesus é, porque ele é a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitado pelos construtores. Rejeitado pelos construtores, porque nós somos imperfeitos. Nós queremos, mas não queremos. Olha a dualidade aí. A gente quer, mas não quer. Não é? A gente quer a cura, mas não quer a cura. A gente quer a salvação, mas a gente não quer a salvação. A gente quer Jesus, mas a gente não quer Jesus. Prazer. Esse é você. Eu amo, mas não amo. Eu quero, mas não quero. Eu gosto, mas não gosto. Esse é você. Em toda a sua imperfeição. Desejando aquilo que é perfeito só porque você não pode ter. Porque se você pudesse ter, você não iria desejar. Porque o perfeito mexe e transforma aquilo que é imperfeito. É por isso que as pessoas fogem de Jesus, porque Jesus é perfeito. Então, vamos ampliar essa declaração de Fernando Pessoa? Vamos ampliar um pouquinho? Vamos? Adoramos a Jesus, porque não podemos tê-lo. Repugná-lo-íamos, se o tivéssemos. Porque Jesus não tem nada de nós. E nós não temos nada de Jesus. Pronto. Fiz uma releitura da declaração de Fernando Pessoa. Cabe? Cabe isso que eu acabei de dizer agora ou eu estou tomando café vencido? Cabe? Cabe. Porque não tem como falar de perfeição se não falarmos de Jesus. Não tem. E não tem como falarmos de imperfeição se não falarmos de nós. Então isso é você. Você acha que de você vai sair alguma coisa boa sem Deus? E ontem de manhã, eu orando, chorando, eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Porque eu olho para mim, não tem nada. Não tem nada que eu faça. Eu não consigo produzir o bem. Nós não conseguimos produzir bem algum sem Deus. E aí, para a gente pegar esse texto e colocarmos dentro do Evangelho, abra a tua Bíblia lá no Salmo 53. Salmo 53. Lembra que eu falei, não sei se foi domingo passado ou retrasado, quando eu citei o texto dizendo que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Nós estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecados e Cristo nos deu vida, né? É o tempo todo o Evangelho tirando de nós, arrancando de nós toda jactância, toda soberba, toda vaidade, tirando de nós a autojustiça, dizendo, vocês sem mim não são nada. Não é lá no Evangelho de João, no capítulo 15, falando sobre a videira verdadeira, que ele diz assim,
O ramo fora da videira, por si só, ele não pode produzir fruto. Para ele produzir fruto, ele tem que estar enxertado na videira. Ele tem que estar na videira. Fora da videira, ele não produz nada. Nada. Então, quando você está enxertado na videira, não é o ramo que está produzindo aquele fruto, mas é o todo da videira. É o todo da videira. Então, aqui no Salmo 53, olha o que que diz. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Não a Deus. Eu acho que a forma mais profunda da imperfeição é não reconhecer Deus. Porque se você parte daí não reconhecendo Deus, você atingiu a imperfeição máxima. Porque tudo que decorrer daí será imperfeito. Será imperfeito. Então, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Talvez até aqui você estava dizendo ou pensando, pastor, você está exagerando. É possível o homem, sim, fazer o bem. Não, não é. Não é. Sabe quando uma mãe cuida do seu filho? Não é ela. É Deus através dela. Sabe quando você faz uma gentileza? Não é você, é Deus através de você. Porque se deixar você, se Deus tirar a mão dele sobre você, você só vai fazer maldades. Não há quem faça o bem. Há exceção aqui, gente? Há exceção aqui? Não há exceção. Não há nenhum tipo de exceção. Não há nenhum tipo de concessão. Nem exceção, nem concessão. A respeito desse assunto da bondade, da justiça, do amor, do cuidado. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. E eu preciso reconhecer a bondade dele em mim. Das mínimas coisas. Quando eu estou no trânsito, que alguém pede passagem, eu paro e deixo a pessoa entrar, é Deus. É um ato de bondade? Então é Deus. É um ato de gentileza? Então é Deus. Aí as pessoas não conseguem entender isso. Acham que conseguem ser boas sem Deus. Não. Não. Só que elas confundem. Elas acham que para serem boas, fazerem coisas boas, precisam acreditar em Deus. Não. Você pode muito bem fazer coisas boas sem acreditar em Deus. Porque Deus não depende da tua crença, não depende da tua fé, não depende da tua confiança, não depende do teu reconhecimento. Eu é que preciso. Porque eu sou humano e, como humano, sou imperfeito. Eu é que preciso ser reconhecido. Eu é que preciso ser bajulado. Eu é que preciso ser elogiado. Deus? Ah, gente. Ah, gente. Vocês ainda não entenderam quem é Deus. Vocês ainda não entenderam com quem vocês estão lidando. Porque Deus, ele não precisa do homem para fazer bem ao homem. E muito menos usá-lo. Muito menos usá-lo. Sabia disso? Mas não, mas você se jacta, sabe? De dar uma esmola, de dar dízimos e ofertas, de fazer doações para a cesta básica. Você se jacta. Não.
Sabe quando você doa para a cesta básica? É Deus te usando. Porque se fosse você, você não daria um centavo. É mentira? É mentira? Duvido você dizer que é mentira. Porque eu sou eu, aí estou falando de mim. Eu sou incapaz de fazer o bem. Eu sou incapaz. Se não for Deus trabalhando no meu coração, me quebrantando, derramando da sua graça na minha vida, me disciplinando. Porque a compaixão com o outro vem através da disciplina. Aí ele vem, prepara o terreno, sabe? A gente não tem compaixão com ninguém, aí ele vem, prepara o terreno ali através das lutas, das dificuldades, da experiência. A gente começa a sentir na carne, né? Sentir na pele. Aí ele prepara o terreno, aí ele pega a sementinha da compaixão, vai lá e pum. Aí ele diz assim: agora sim, agora a compaixão vai brotar nesse coração. Porque eu amassei. Eu adubei, eu preparei através das lutas, das dificuldades, das limitações, da escassez, da perseguição, do ódio do outro, da maldade do outro. Eu usei aquilo que eles têm de pior para gerar em você o melhor. Ô profundidade da riqueza. Você não entende isso, não? Estou falando coisa nova aqui, gente. Estou falando alguma coisa nova aqui. Você ainda não alcançou essa dimensão de compreensão do Evangelho? Eu tô falando alguma coisa nova aqui? Eu tenho certeza que não. Tudo que eu estou falando aqui é coisa que eu já falei várias e várias vezes. Aí ele diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens. És tu? És tu? Você é um filho de homem? Você é humano? Você acha que Deus está olhando para os anjos? Você acha que Deus sonda anjos? Vigia anjos? Está olhando para você, pequeno gafanhoto. Está olhando para você. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. É difícil você compreender isto. Para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Porque se eu entendo que de mim não sai nada de bom, eu tenho que buscar a fonte. Eu tenho que buscar a fonte. Eu tenho que ir na fonte. Para que do meu interior, como disse Jesus, jorre rios de águas vivas. Jorre rios de águas vivas. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos. Não são alguns. Todos se extraviaram. E juntamente se corrompem. Eu te corrompo, você me corrompe, a gente se corrompe e a gente vai corrompendo todo mundo, a gente vai se misturando e virando aqui uma corrupção só. Né? Porque o meu pensamento se alinha com o teu pensamento, o teu com o meu, o nosso com o dos outros, e a gente vai pensando a mesma coisa para fugir de Deus, para negar Deus, para não querer Deus, para não entender que Deus é a fonte de águas vivas, para não querer beber dessa fonte. Todos se extraviaram e juntamente se corrompem, não há quem faça o bem, não há um sequer. Um sequer. Aqui Deus está dizendo, olha, Fernando Pessoa estava certo. Ou o contrário. Oi, né? Fernando Pessoa dizendo, Deus estava certo.
E ainda você acha que você pode produzir alguma coisa. Aí quando você faz uma coisa boa para alguém, já falei aqui, não que você não tenha que elogiar a pessoa, reconhecer o trabalho da pessoa, é importantíssimo você fazer isso. Deus fez com Jó. Deus fez com Jó. Chegou para o diabo e falou assim: tens visto o meu servo Jó? Homem prudente, homem isso, homem aquilo, homem aquilo. Olha ele elogiando Jó. Se Deus elogia, por que você não pode elogiar? O cuidado tem que partir daquele que está sendo elogiado. É ele que tem que ter cuidado para não se jactar, para não se ensoberbecer, mas dar toda a glória a Deus. Dar toda a glória a Deus. Então a pessoa, ela faz o bem para o outro não reconhece e ela fica chateada. Poxa, nem agradeceu. Nem agradeceu. Mas não foi tu que fez. Foi Deus através de você. O máximo que você poderia lamentar é, poxa, nem deu glória a Deus. Nem deu glória a Deus. A pessoa nem deu glória a Deus. Ela foi abençoada e não deu glória a Deus. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, somente um voltou, ele se espantou. Só você voltou para dar glória a Deus? Só você? Cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Não foram? Só você voltou? E você acha que ele voltou por ele? Por ele ser bom? Percebe que não dá, gente. Vocês já montaram quebra-cabeça? O pessoal aqui em casa gosta muito de quebra-cabeça. Karine pega uns quebra-cabeça de 1.000 peças, 1.500 peças, 3.000 peças, e ela começa a montar, tem um monte de quadro aqui, tudo montado por ela. Ela é muito boa para montar quebra-cabeça. Tenta encaixar uma peça que não cabe ali. Não vai, você pode forçar, você pode empurrar, você não vai, não encaixa. Não encaixa. É a mesma coisa. É você pegar um ato de justiça que Deus realizou através da tua vida e você querer encaixar em você, dizer, não, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Não vai, não encaixa. Você precisa dar glória a Deus. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado condições, estar me dando condições, para eu poder repartir aquilo que eu tenho com aquele que não tem. Ó, compartilhar, porque isto, Senhor, é dom de Deus. O doar é dom de Deus, o amar é dom de Deus, o ser compassivo é dom de Deus, a bondade que flui de você é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Fácil de entender, gente. Fácil de entender. Abre lá em 1 Coríntios 4, vai lá. Abre lá. 1 Coríntios 4. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, eita lapada. Próxima vez, para não me dar trabalho, vou pedir para você já virem com as costas expostas, viu? E já deixar um vidro de álcool do lado, que depois das lapadas é só jogar álcool assim, ó. Ó, dizem que sara rapidinho. Se não sarar, vai arder um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6. Olha o que diz. Capítulo 4 é lindo, viu, gente? Capítulo 4 é lindo. Todos acharam? Joinha? Beleza.
Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não vá além. Não ache que foi você. Não ache que procedeu de você. Está escrito que não foi? Não foi. O que é que nós lemos lá? Não há quem busca Deus, não há um sequer que faça o bem. Não vá além disso. Não, mas peraí. Como disse, como fez o diabo lá no Éden, né? Não, peraí, não é bem assim que Deus está dizendo. Não é bem assim que Deus está explicando. Não, não foi isso que Deus falou. Né? E aí a gente começa a encaixar aquela pecinha nesse grande quebra-cabeça que é a nossa vida, que é a nossa existência. Viu? Aí eu tenho uma resistência com livros de autoajuda, sabe? Aí você pode dizer assim, poxa, mas o livro de autoajuda não serve para nada, não ajuda em nada, ajuda. Quem escreveu? Aí deixa quem escreveu mais rico, mais famoso. Agora você, nada, nada. Sabe por quê? Porque a dor ela precisa ser saboreada, as intempéries elas precisam ser vividas e experimentadas. A autoajuda tira você disso, sabe? Diz que você é o cara. Diz que você é o cara, né? E aí a gente vê aqui, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Hum? Quem é? Quem é que faz isso? Não, pastor, é minha formação. Não, pastor, são meus títulos. Não, pastor, é meu esforço. É minha capacidade. Quem é que te faz sobressair no trabalho, nos estudos, na família, no dia a dia? Quem é que faz isso com você? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Hã? Fala uma coisa aí que você tem que você não recebeu, você que produziu, você que gerou. Hã? A não ser as tuas próprias maldades, as suas próprias idiosincrasias. Hum? Pois quem é que te faz sobressair que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, se você concordar comigo, é isso que Paulo está dizendo, se você concordar comigo que você recebeu de alguém, e se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Hã? Por quê? Por quê? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, quem dera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então, por que você se vangloria dessas coisas? Achando que você é o cara. Você faz e acontece. Eu não estou lembrado onde está esse texto, mas o texto diz: andai humildemente com seu Deus, andai humildemente na presença do seu Deus. Ande dessa forma. Ande assim na presença dele. Sabe, quando você faz algo com toda alegria por alguém, dê glória a Deus.
Não fica ali, ai, será que vai me agradecer? Será que vai reconhecer? Não, agradeça a Deus por você ter recebido dele a capacidade de fazer o bem. Paulo fala de uma igreja que estava sendo preterida. Porque ela era esquecida no sentido de não pedirem a ela para participar da doação aos santos, da doação aos necessitados. Aí ela manda recado para Paulo, diz assim, Paulo, a gente quer participar dessa graça. Olha o que eles dizem. Paulo estava recolhendo, por onde ele passava, ele recolhia víveres e ofertas para levar para os crentes necessitados das igrejas. E essa igreja estava sendo preterida nesse trabalho, estava sendo deixada de lado. Paulo não pedia nada para ela. Não deixava ela participar, não, da doação, da contribuição, da ajuda. Aí a igreja manda dizer para Paulo, Paulo, a gente quer participar desta graça. Doar é graça, ajudar é graça. Estender a mão é graça. Então pare de se jactar. Viu aí quanto eu doei essa semana para cesta básica? Vocês viram? Esse mês eu dei R$1 a mais. Glórias a mim. Esse mês, por minha causa, a igreja conseguiu adquirir uma cesta a mais. Glórias a mim. Espero que todos reconheçam este meu feito glorioso. E para concluir, abre lá, no livro de Tiago. Tiago, depois de Hebreus. Tiago. No capítulo 1. Capítulo 1. Deixa eu só abrir um negocinho aqui, gente, só um minutinho. Enquanto você está abrindo aí. Deixa eu só preparar já um hino aqui. Prontinho. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos ler do 13 ao 18. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Quem eu falei agora há pouco? Que as coisas boas, glória a Deus. A imperfeição pertence a quem? A mim. Eu pequei? Foi culpa de Deus. Você errou? Não foi culpa de Deus. Você falhou? Não foi culpa de Deus. Você deixou de ajudar? Não foi culpa de Deus. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Tudo aquilo que eu faço em Deus é graça. Escreva isso. Escreva isso, anote isso. Tudo aquilo que eu faço em Deus é graça. Tudo aquilo que eu faço fora de Deus é pecado. Mas sem filosofar, tá, gente? Sem filosofar, porque se a gente for filosofar, a gente vai entender que até pecar a gente peca em Deus, tá? É só para ficar um negócio bonitinho aí, didático, tá bom? Mastigável, digerível, viu? Então, tudo aquilo que eu faço em Deus é graça. Tudo aquilo que eu faço
fora de Deus, é pecado. Então, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Porque está deixando de agir fora de Deus. Então, deixando de agir, eu estou me colocando fora de Deus. Aí você diz, poxa, pastor, está complicando. Tá, então vamos voltar aqui. Já que está complicando, então vamos voltar para cá. Versículo 13, capítulo 1 de Tiago. Ninguém. Aí a gente faz eco com o Salmo 53. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Então, ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda, ninguém, agora toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Você é bom no que você faz? Dê glória a Deus. Você é mais ou menos no que você faz? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Você é ruim no que você faz? Dê glória a Deus. Se for uma coisa boa, é claro. Sabe por quê? Porque a parábola dos talentos diz que a quantidade de talentos foi distribuída a cada um segundo a sua condição. Segundo a sua condição. E eu preciso, e a gente faz eco aqui mais uma vez, com a declaração de Saramago, eu preciso sair da ilha para ver a ilha. É isso que eu estou fazendo com vocês hoje de manhã. Tirando vocês da ilha. Para que vocês possam enxergar a ilha. Enxergar a sua beleza, sua dimensão, sua localização, sua posição. Amém? Então, a gente pode fechar, antes da música, a gente pode fechar dizendo que nós adoramos a perfeição porque não a podemos tê-la. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. A perfeição é o desumano porque o humano é imperfeito. Amém? Então, o que nós fizemos hoje, irmãos? Eu coloquei o Evangelho na sua frente, como um espelho, para você se enxergar, para você se ver, para você se conhecer. Hoje, você sabe quem de fato você é, né? Como um bonequinho montado com peças de Lego, que a gente pega e desmonta. Assim espero que tenha acontecido com a tua alma hoje diante de Deus. Para que o Espírito de Deus, através
da graça, do amor, da compaixão, ele possa te montar, mas a imagem e semelhança de Deus. Viu? A imagem e semelhança de Deus. E que Deus continue soprando no seu coração. Sopro do Espírito Santo. Pois ele sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. De Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos, na beleza e no esplendor da tua santidade. Graças te damos, meu Senhor, pelo que aprendemos contigo nesta manhã. Por esta ministração, meu Pai, que veio ao encontro de nossas necessidades, de nossos anseios, nos mostrando, meu Senhor, quem somos em Ti. Pois Tu és bom, meu Senhor, e nós imperfeitos somos. Assim somos nós, e dependemos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Dependemos, meu Senhor, de estarmos constantemente em Ti, sempre em Ti, nos movendo em Ti, existindo em Ti, respirando em Ti, vivendo em Ti, meu Senhor, porque fora de Ti não há vida, não há perfeição, não há bondade, não há nada, meu Senhor, que vale a pena para ser vivido, Pai. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta manhã, com cada família aqui representada, desde hoje para todos sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana de conquista.